Lucas capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. Diz assim a palavra de Deus: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Jesus também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém. Por incrível que pareça, é Natal. Assustando muita gente. Chegamos no Natal. Chegamos ao final de mais um ano. Que a bondade de Deus nos concedeu, viver. Estamos vivos, estamos com saúde, com alegria, com gratidão no nosso coração, não é verdade? E por isso nós estamos reunidos aqui como igreja, como povo de Deus, para adorar esse Deus, para agradecer a Ele mais um ano que se passou, que se passa, agradecer todas as ricas bênçãos do cuidado dEle para conosco. E eu tenho certeza que este é um sentimento que está em nosso coração. E nesse tempo, em que a fé cristã recebe tantos ataques do mundo secular, ao ponto de não quererem mais colocar o nome de Natal, nome Natal nem nos documentos oficiais, A União Europeia quase que aprova um documento desse, tirando o nome de Natal, mas voltar atrás, porque o secularismo avança tanto que até uma das festas mais caras do cristianismo e do mundo todo, querem apagar da história, mas não conseguem, Porque o Natal é o registro do nascimento ou de um grande acontecimento, ou de um dos maiores acontecimentos da história. Deus, Criador, sustentador de todo o universo, se torna um de nós, se encarna em Jesus de Nazaré. E isso é algo que inimaginável. Religião nenhuma do mundo consegue imaginar, ninguém conseguiu imaginar uma coisa dessas. Obrigado. Ninguém. Porque vai além da compreensão, irmãos. Só pela fé é que nós podemos entender isso. E é interessante que o nascimento, a vida e a morte de Jesus estão muito bem documentados. Os registros mais antigos sobre Jesus são praticamente contemporâneos. 50, 60 anos depois de Jesus Cristo, quando as pessoas ainda que haviam convivido com Jesus ainda estavam vivos. Para você ter uma ideia da importância disso, todos nós, eu creio, acreditam na existência do imperador romano chamado Júlio César, contado aí nos livros de história. Mas o documento mais antigo que fala de Júlio César é de 800 anos depois que ele viveu. 800 anos, e nós acreditamos sem questionar. Quando se fala de Jesus, da história relatada nos evangelhos, no Novo Testamento, isso aí é invenção, isso aí é não sei o quê. Então, é um fato histórico. A diferença é se você crê nesses fatos ou se você não crê.
Simplesmente esta é a diferença. E a vinda do Messias, ela foi profetizada logo no início da criação. Logo que o ser humano caiu em pecado, Deus fez uma promessa, que está registrado em Gênesis 3, versículo 15, que diz: porém inimizade entre ti, ou a serpente, e a mulher, entre a tua descendência da serpente e o seu descendente da mulher. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E essa promessa, essa esperança da vinda do Messias, ela permeia toda a história de Israel e todo o Antigo Testamento. E os profetas hebreus, eles profetizaram e anunciaram a vinda desse Messias com muita precisão. O profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, ele diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Repetido em Mateus 1, 21. Isaías 9 diz nos versículos 6 e 7: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor fará isso. Aí, quando os evangelistas foram registrar o nascimento de Jesus, eles lembraram dessas profecias. O Espírito Santo trouxe a memória deles, e eles então registraram aquilo que na história deles havia sobre a vinda do Messias. Quando você lê o Evangelho de João, você vê ele descrevendo a vinda de Jesus de uma maneira diferente, teológica. E ele identifica Jesus com o Verbo, com a palavra de Deus, que se faz carne e habita entre nós, cheio de graça e de verdade. Que coisa linda pensarmos nisso, irmãos, maravilhoso demais o nascimento de Jesus. Então, tudo isso que a Bíblia mostra é de fato palavra de Deus, infalível, inerrante, que nos revela esse amor de um Deus soberano pelos seus filhos eleitos. E por isso nós somos trazidos à presença do Senhor para desfrutarmos da sua bênção, e especialmente nessa época de Natal, nós podemos, como filhos de Deus, ter muita gratidão no nosso coração. Podemos realmente nos alegrar na presença do Senhor por tão grande bênção que Ele nos trouxe. E realmente, o nosso desejo de todos nós é que esse mês seja um mês de júbilo, de gratidão, de alegria, na casa de cada um crente, na vida da igreja do Senhor, porque este é um acontecimento único, porque ele revela esse grande amor de Deus, mesmo difícil de compreender. Esse é um momento de celebrarmos, irmãos, com muita alegria e gratidão, o nascimento de Jesus. Por isso eu quero, nessa manhã, de uma maneira rápida, falar de alguns significados do Natal, algumas implicações do Natal. E a primeira implicação, a primeira coisa que o Natal nos revela é a realidade do pecado humano. O Natal revela a realidade do pecado humano. Mateus 1, 21 diz que ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Jesus veio para salvar o seu povo. E João 1, 29 diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Mas falar que o Natal revela o pecado é uma coisa, é um aspecto muito negligenciado. É um aspecto que a gente não pensa muito, né? Porque falar em pecado já é desagradável. Dizer que nós somos pecadores, a gente não gosta muito de ouvir isso, não. A gente gosta de ouvir que nós somos filhos de Deus, somos cabeça, somos bênção, né? Somos isso, somos aquilo. Agora falar que somos pecador, peraí, isso aí eu não quero ouvir, não, né? Mas essa época de Natal, ela vem para nos revelar isso. Apesar de ser um tempo em que a gente está desejando Feliz Natal, votos de paz, de saúde, de prosperidade, de alegria, e a gente quase não ouve nenhuma palavra sobre o pecado que habita no ser humano. E às vezes isso não é pregado nos púlpitos das nossas igrejas. Mas isso, irmãos, é um engano satânico. Porque leva a pessoa a uma ilusão de que tudo está bem entre ele e Deus. Vamos comemorar, reunir a família, os amigos, vamos receber presentes, vamos dar presentes, vamos celebrar a chegada do ano novo. Então vamos ter festa, vamos esquecer os problemas que a gente passou, né? Vamos desejar que o ano novo seja melhor. Então a gente esquece e vem para toda essa estrutura de Natal pagã, né, que existe para nos desviar do verdadeiro sentido do Natal, que nos impede de refletir. Então o Natal vem com esse propósito de ser um tempo de reflexão. Parar para pensar, por que Jesus veio ao mundo? Qual a razão dele veio? Veio. Mas por que o Filho de Deus, o eterno Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, teve que deixar a sua glória e se tornar um de nós, suportar o pecado humano, habitar aqui, ser limitado pelo tempo e pelo espaço? Por quê? Exibição de poder, de força, de grandeza, né? Jesus veio porque este era o único meio de Deus salvar o seu povo da morte eterna. Somente a encarnação da segunda pessoa da Trindade seria capaz de pagar o nosso pecado, o pecado do ser humano, por ele ser alguém sem pecado. João 6, 37 e 39 diz, né? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Portanto, irmãos, o Natal, ele significa a vinda do Filho de Deus para ser luz do mundo. Por isso que o Natal foca muito em luz, né? Mas a gente perdeu o sentido. É para mostrar que a luz do mundo veio. Por isso a gente ilumina, coloca uma luzinha aí, ali, dentro de casa, para lembrar, a luz veio ao mundo. O profeta Isaías falou isso. A terra que estava em trevas viu grande luz. A luz de Deus brilhou nesse mundo. Traz vida, traz esperança, traz o perdão dos pecados. E sem a presença de Jesus, como querem tirar a presença de Jesus, esquece Jesus, põe o Papai Noel no lugar, põe qualquer outra coisa no lugar, coloca o consumo dos bens no lugar, coloca a sua felicidade no lugar. Sem Jesus, o Natal perde o significado, perde o seu atrativo, e torna-se, como tem se tornado, uma festa pagã, onde predomina muitas vezes a glutonaria, as bebidas, os presentes, tudo tentando encher o vazio que só Deus pode preencher. Por isso que o cristão que tem Cristo no seu coração celebra o Natal, mas consciente
em paz com Deus, com alegria, com gratidão, e não de uma maneira que o mundo faz. Porque, irmãos, quando não se tem essa perspectiva de que o pecado veio, o Natal veio para revelar o nosso pecado, que o ser humano é pecador, que Deus teve que se fazer carne e vir habitar entre nós, que esse era o único meio de redimir. Se não for assim, Natal perde o sentido. E as pessoas vão comemorar Natal, após Natal, desejando sempre boas festas, Feliz Natal, até que chegue o tempo em que nós não estaremos mais nessa festa. Que sentido isso tem? Então o Natal, é interessante que ao mesmo tempo que ele revela a seriedade do pecado, ao mesmo tempo ele revela o grande amor de Deus pelo seu povo. Parecem duas coisas opostas, né? Mas não, ele revela o pecado. Somos pecadores, carentes da graça de Deus, condenados ao inferno, mas Deus, na sua misericórdia e grande amor com que nos amou, ele enviou o seu Filho para habitar entre nós, cheio de graça e de verdade, para trazer a redenção ao coração e à vida humana. E Filipenses 2, 5 a 8, vai dizer, né? Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e a si mesmo se humilhou. Irmãos, que demonstração maior de amor alguém poderia querer exigir de Deus? Às vezes a gente fica exigindo, Senhor, será que o Senhor me ama mesmo? Mostra, dá uma demonstração do teu amor. Deus já deu a maior demonstração de amor que esse mundo já viu. O Filho dele se humilha, deixa a sua gloriosa posição para se tornar um de nós. Que isso? Que amor é esse? Como nós costumamos perguntar, né? O Senhor do universo, o Criador de todas as coisas, se torna uma criança indefesa, nasce numa manjedoura humilde, por amor àqueles que Deus havia dado a ele, escolhido. Que coisa maravilhosa, irmãos. Esse foi um gesto imensurável de humildade e de amor, que em lugar nenhum desse mundo você será capaz de encontrar. Em religião nenhuma desse mundo você será capaz de encontrar. Apenas naquilo que está revelado na palavra de Deus. Para aqueles que já experimentaram este grande amor, Natal, então, é esse tempo de muito júbilo, muita celebração, muita alegria, muita gratidão, e um tempo de nós realmente alertarmos as pessoas que é preciso tomar uma decisão a respeito de Jesus. Esse é o motivo, é mais do que suficiente para a gente estar no templo, né, como fazemos todos os domingos. Saímos da nossa casa, nos aprontamos, vamos para a igreja, um lugar não é tão sem atrativos, né? Não tem nada aqui de atrativo, de bonito, de som, de não sei mais o que. A gente vem porque a gente crê que Deus está presente. Pela fé, participamos da ceia, crendo. Que coisa maravilhosa quando nos é dada esta fé viva em Jesus Cristo, irmãos. Nessa época também, infelizmente, é muito comum muitas pessoas deixarem de estar no templo
né, por causa de compromissos familiares, viagens, isso ou aquilo, receber alguém, fazer isso. Mas esse é o momento ainda de se lembrar de Marta e de Maria. Marta estava longe do Senhor, ocupada em muitos afazeres, queria agradar a Jesus, queria fazer o melhor almoço para Jesus, dar o melhor dela para Jesus. E muita gente faz isso: eu vou dar o melhor meu para os meus familiares, né? Com isso eu estou servindo a Jesus. A gente tem que ter muito cuidado, irmãos. Tem limites para tudo, né? Não quer dizer que você vai abandonar, né, a sua família, os seus amigos, não. Mas lembrar de Maria, que escolheu a melhor parte. Ela escolheu estar aos pés de Jesus. E a melhor parte é essa que nós estamos, junto com os irmãos, nos revendo, nos vendo, nos alegrando na presença do Senhor com os nossos louvores, vendo os nossos filhos, netos, pré-adolescentes cantando louvor ao Senhor. Isso enche o nosso coração de alegria, de júbilo, de gratidão, irmão. Temos aquele número grande de adolescentes saindo aqui para a sua classe, que coisa maravilhosa. Gratidão. Precisamos priorizar isso. Isso é prioridade na nossa vida. A adoração comunitária é prioridade na vida de um cristão. O que nós vamos escolher aí nesse Natal? A melhor parte ou a pior? Natal, tempo de você lembrar, de nós nos lembrarmos de que somos pecadores, que o mundo se lembrar disso. Jesus veio para buscar e salvar o perdido. Ele se encarnou para isso. De tão grave é o nosso pecado, que somente a vinda do Filho de Deus, sem pecado, poderia nos livrar desse pecado. Segunda coisa, o Natal, ele revela o grande amor de Deus por nós. Coisa gloriosa. Veio por mim e por você. Mas o terceiro e último ponto: o Natal é um tempo de glorificar e louvar a Deus. Já fazemos isso. Mas também é um tempo de você tomar a mais importante decisão da sua vida. Natal vem para lembrar isso. Eu preciso tomar uma decisão. Não é apenas comemorar, me alegrar, mas diante de Deus eu preciso tomar uma decisão. Jesus veio, e agora? O que eu vou fazer? A gente nota que toda a estrutura do Natal, ela está montada por uma sociedade pagã. É uma festa puramente comercial, como está aí. E como o ser humano não trata o seu pecado com seriedade, foi criada toda uma estrutura onde este ser humano pode buscar uma felicidade falsa, vazia, mas que no dia 26, 27 de dezembro já foi embora. Ou no máximo 1º de janeiro, né? Passou tudo. Se não tiver algo sólido para comemorar. A gente vê o foco do Natal, né? Como tem sido desvirtuado. Muitos montam um presépio, né? Com um bonequinho lá, uma criança indefesa. Tem gente que adora o menino Jesus até hoje. Jesus deixou de ser menino, virou homem, cresceu, já tem 2000 anos de vida. Tem gente tratando ele como uma criancinha no bercinho, lá na manjedoura. Adora o menino Jesus, faz prece para o menino Jesus. Que desvirtuamento do Evangelho. Nasceu como uma criança indefesa. E por isso,
Mas ele cresceu, se tornou homem. E diz a Bíblia que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, irmãos, o cristão, nesse tempo, ele deve mostrar a sua fé, a sua esperança, a sua alegria, a sua moderação em tudo, mostrando a este mundo que a felicidade do cristão, a verdadeira felicidade está na pessoa do Filho de Deus, que deixou de ser aquela criança e se tornou um homem que foi até a cruz e ali dar a sua vida e derramar o seu sangue em nosso favor. E lembrar que a morte não pôde retê-lo, mas ele ressuscitou, está vivo e virá em poder e glória. Glória a Deus. Natal, irmãos, celebramos o nascimento do Filho de Deus. Foi gerado de forma sobrenatural e incompreensível para nós, pelo Espírito Santo, no ventre da Virgem Maria. Cremos nisso tudo. Nasceu sobrenaturalmente, concebido sobrenaturalmente. Mas precisamos sempre nos lembrar disso, de que essa criança se tornou um homem, em tudo semelhante a nós, exceto no pecado, que viveu uma vida justa, fazendo bem, mas mesmo assim, ele foi crucificado e morto. Mas ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, e cerca de 50 dias depois foi elevado aos céus, onde está hoje à direita de Deus Pai. Enviou o seu Espírito Santo no Pentecoste, para estar com a sua igreja até o final dos séculos. Por isso ele está conosco todos os dias. Então, irmãos, em vista de tudo isso, de tudo aquilo que está relatado na Bíblia, Natal é um tempo de cada um de nós tomar uma decisão. Para uns, a decisão mais importante da vida, que é crer no Senhor Jesus. Para aqueles que já tomaram essa decisão, é tomar uma decisão de ser um crente melhor, um cristão mais comprometido, que ama mais a Deus do que a si mesmo, que ama a Deus sobre todas as coisas em primeiro lugar na sua vida. Esse é o tempo para pensarmos nisso. Tempo de crer em Jesus Cristo como Redentor. Finalizando aqui essa palavra, meus irmãos, finalzinho do versículo 7, diz o texto que nasceu o filho primogênito de Maria, significando que ela teve outros filhos, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Não havia lugar para ele na hospedaria. E eu pergunto, há lugar para Jesus no seu coração hoje? Há lugar para Jesus na sua vida, naquilo que você é, naquilo que você faz? Ou Jesus é apenas aquela criança que nasceu há 2000 anos atrás, e não aquele que está vivo hoje, e quer realmente dar uma nova vida a todo aquele que nele crê? O Natal vai ser mais uma vez, como tem sido sempre, comemorações vazias, ou será um tempo de abrir o coração, para que nele haja lugar para Jesus? Aquela hospedaria perdeu a oportunidade de ter o Filho de Deus nascendo ali. Quantas pessoas têm deixado passar esse tempo e não dá lugar para Jesus na sua vida? É preciso fazer isso. Todos nós. Tempo de tomar decisão. Vamos continuar como crentes, como tem sido até aqui. Se você é um crente fiel, comprometido, ótimo.
cresça no seu comprometimento. Se você ainda não é, Jesus está lhe dando uma oportunidade, mais uma vez, mais um Natal, mais um fim de ano, mais um ano de vida. Será que a gente vai continuar nisso aí, resistindo à graça de Deus, resistindo a se tornar um crente mais comprometido com o Senhor, querendo levar aquela vidinha mansa, tranquila, sem problema? Ou nós vamos realmente colocar Jesus como Senhor, dono absoluto da nossa vida? Mais uma vez eu repito, Jesus nos dá oportunidade. Mais um Natal, mais um fim de ano. Até quando? Deus vai ter paciência conosco. E nós vamos chegar a outros natais. E tudo vai continuar como está. Jesus chama você a realmente aproveitar esse tempo. Às vezes alguns entram de férias, outros têm um tempo mais livre, né? Outros têm um tempo para poder viajar. Tudo isso é ótimo. Mas nada disso pode impedir você de pensar no significado do Natal. Jesus veio porque o pecado é uma realidade. E Ele veio para tirar o pecado de todo aquele que nele crê e dar a Ele vida eterna. É um tempo de você glorificar a Deus por tantas bênçãos. Quantos não puderam chegar a esse final de ano para celebrar o nome do Senhor? Mas você chegou. Agradeça a Deus pela vida, saúde, família. Lutas, dificuldades, vêm e vão. Mas o amor de Deus permanece o mesmo. Esse é o tempo de você tomar decisão. Não deixe para o próximo Natal. É agora. Tome a decisão. Vou ser um crente mais comprometido. Vou ser um membro mais fiel da minha igreja. Eu vou entregar minha vida a Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. E assim possamos caminhar. Que Deus dê a todos vocês um feliz Natal. Abençoado na presença do Senhor. Amém.